Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo os irmãos que estão nos ouvindo aqui. Muito obrigado que vocês vieram. Muita coragem para vir para um local maior, mas para pouca gente, demarcado assim, né, de 1,5 metro. Casais podem ficar juntos. Isso Deus também quer. Deus não quer que a gente separe casais, né? A Bíblia diz isso, né? O que Deus uniu não separe o homem e nem a igreja. E também saudamos irmãos que nos assistem agora pelos 2 canais do Facebook, pela igreja e pelo canal da Guisa. E também os que nos vão assistir mais tarde pelo YouTube. Hoje nós temos um tema ao qual eu fui levado na quarta-feira, no nosso estudo bíblico. Nós sempre temos um estudo bíblico muito abençoado, quarta-feira, sobre ensinamento sobre cura, dons espirituais. E ali, juntamente com o irmão, nós fomos levados a refletir sobre um texto bíblico que se encontra em Lucas 4. O mesmo texto também se encontra em Mateus 4. É o fim da tentação que Jesus foi tentado pelo diabo. Aqui do versículo 1, vocês podem abrir em sua Bíblia. Eu agora fiz questão de não lançar na parede, para que nós olhemos na nossa própria Bíblia, porque aí pode falar mais do que olhando o texto na parede. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E Mateus ainda acrescenta, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E, elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ele a mim foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrares e me adorares, tudo será teu. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse, pináculo do templo: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, ou melhor, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações, de sorte que apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. E Mateus no final diz, e vieram os anjos e o serviram. Então, por que Jesus teve que passar por essa tentação? Ele tinha sido batizado no Jordão. Deus selou esse batismo com o batismo do Espírito Santo. Veio o Espírito Santo sobre ele como uma pomba. E ainda, não somente essa unção, mas veio ainda a palavra do Pai que disse assim: esse é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Quer dizer, isso era o início da caminhada. Jesus agora como missionário. Até lá, ele viveu sem fazer milagre algum. Começou tudo com o batismo. Então, na hora que Jesus foi batizado, esse batismo foi uma decisão sua. Ele não precisaria ter sido batizado, porque ele já era filho de Deus. Mas como ser humano, ele também era 100% homem, tinha que passar por tudo o que qualquer pecador passa. Só que ele era sem pecado. Então o batismo dele significa para nós a nossa morte com ele. Quando nós, pela fé, pelo conhecimento, pela convicção, pedimos o batismo, nós estamos colocando dentro da sua própria morte, dentro do seu sepultamento, da velha natureza, para que algo novo venha acontecer. Então isso era o início.
Só que agora vem os testes. A mesma coisa como nossos filhos, quando vão para a escola, eles têm um determinado tempo de aula e aí vem o teste. Então toda pessoa que quer ser algo na vida, que quer progredir na vida, passa por teste. Tem sempre os testes. Então essa aprovação aqui é um teste. Nossos pais no Brasil, nossos pais espirituais diziam, para saber se alguém realmente é convertido, eu posso chamar ele de irmão, eu espero 24 meses. Para ver se tem fruto na vida dele, fruto de arrependimento, fruto dessa conversão. Antes eu não chamo ele de irmão. Então muitos não passaram nesse teste. E aquele irmão daí colocava também, ele era colega do pai da Guesa, eles colocavam assim, se alguém realmente é convertido, o primeiro sinal vai acontecer como é que ele se porta dentro de casa, como é que ele se porta com os animais, como é que ele se porta com a natureza. Isso vai mostrar se ele realmente é convertido ou não. Então tem gente que é decidida, mas não é convertida. Eles também não passarão nesse teste. Mas então por que Jesus tinha que ser testado? Em Hebreus está escrito, em Hebreus capítulo 2, 17 e 18, nós lemos, eu vou ler o texto aqui na Bíblia portuguesa também, Hebreus 2, capítulo 17 e 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelo nosso povo, pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quer dizer, Jesus nunca vai exigir uma coisa de nós que ele mesmo não passou. Às vezes os pregadores ficam assim meio, principalmente pregadores jovens, pregadores jovens às vezes sentem assim desencorajados de pregar sobre certos textos bíblicos, porque neles ainda eles não têm experiência. Mas nem por isso nós devemos deixar de anunciar a palavra de Deus, mesmo que nessa situação a gente ainda não tem experiência, ou nessa situação a gente ainda está se esforçando para buscar solução e vitória. Mas Jesus passou por isso como todos os irmãos. Essas tentações que Jesus sofreu aqui foram na carne. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Só que essa parte até a cruz foi tudo na carne, para na carne castigar o nosso pecado, porque senão as pessoas podiam dizer, não, ele venceu tudo porque era filho de Deus, ele era especial. Não, ele em tudo foi tentado, contudo não pecou. Então essa é uma das razões de ele ter que passar tudo, para como sumo sacerdote diante do Pai, poder intervir por nós e dizer, Pai, eu conheço a fraqueza do ser humano. Pai, eu conheço a luta do crente. Pai, eu conheço a astúcia de Satanás. Pai, perdoa, dá uma nova chance. Né? Então ele é nosso sumo sacerdote que leva diante de Deus nossos pedidos e leva diante de Deus essa nossa posição, nossa fraqueza, para que o Pai tenha misericórdia e sejamos fortalecidos, como aconteceu aqui, que os anjos possam novamente nos guiar. Então, Jesus teve que vencer aqui essa tentação para também poder dizer que é possível viver uma vida de vitória. Mas então vamos ver um pouco de perto essas tentações. Primeiramente, eu gostaria de colocar ainda que em tudo na vida, seja qual for a área, nós precisamos de uma decisão. Se você quer fazer alguma coisa e não está bem decidido e o alvo onde é que você quer chegar, não vai dar certo. Então, por isso nós chamamos a decisão. Quando o Billy Graham, o grande evangelista, pregou no Maracanã, cheio lá no Brasil, e eu na época era jovem, e eu
Eu tive a graça de uma vez conhecer o intérprete dele, um pastor que nos visitou para um discipulado lá em Juíça, Rio Grande do Sul. E aí ele disse, eu fui intérprete do Billy Graham quando pregou lá no Maracanã, Rio de Janeiro. Ele chamava as pessoas para se decidir. As igrejas fazem isso. Você quer aceitar Jesus? Levante a mão. Então com isso a pessoa está dizendo, eu me decido a mudar de vida. Eu me decido a não ser mais o meu próprio Senhor, a minha própria Senhora, né? Eu me decido que Jesus seja meu Senhor. Que Jesus, a partir de hoje, toma conta da minha vida. Isso é conversão. Mudar totalmente. Conversão é virar do avesso. E não existe mais o antigo, existe agora o novo. E a gente vai caminhando dentro desse novo. Então precisamos realmente ter uma decisão. Em tudo que nós fizermos, temos que ser decididos, senão não vai dar certo. Se a gente vai meio por meio para ver no que vai dar, aí o inimigo ganha parada. Então temos que estar realmente decididos a romper com o passado. Quando na guerra eram ganhadas batalhas, e então tinha uma ponte que ainda dava acesso ao inimigo para perseguir, o que eles faziam? Eles detonavam as pontes, os rios, para que o inimigo não podia alcançá-los por terra. Então quem se converte a Jesus tem que cortar as pontes, romper com as pontes. Tinha um colega de seminário que ele foi condecorado como rei do bolão. E era para ser no final do ano a condecoração dele, que ele ia num carro especial pelas ruas, e como o rei do bolão, do clube deles lá. Só que nesse inteirinho, ele aceita Jesus. E no meio da caminhada, do preparo para a condecoração, o rei do bolão, que era na época uma festa bem mundana de bebedeiras lá no sul do Brasil, tipo Oktoberfest aqui em Bayern, Blumenau. Então era uma festa bem mundana. E quando ele aceitou Jesus, ele disse, não posso mais. Não posso servir a dois senhores. Ou eu quero agora servir ao Senhor de todo o meu coração, ou eu ainda faço as duas coisas. Como dissemos num culto passado, carregar água em cima dos dois ombros. E o Elias disse, decidi hoje a quem vocês querem servir. É Baal ou é Deus? Né? Então a decisão faz que a gente rompe com o passado. O que foi? Daí ele começou a ler a Bíblia. A mãe chegou, pegou a Bíblia e jogou pela janela. Agora você quer ter um louco também ainda. Mas ele buscou de novo. Depois deserdaram ele, mas ele não foi na festa do bolão. E graças a Deus, os dois filhos foram deserdados, os mais velhos, e o mais novo não. E graças a Deus, quando um dia eu estava naquelas imediações, na região do Rio Grande do Sul, pregando, apareceram esses pais lá. Aceitaram o Senhor Jesus naquele retiro de Páscoa. E sabe como Deus alcançou eles? Aqueles filhos deserdados, perseguidos, eles ficaram na posição deles. Isso foi tão forte que os pais, uns dias antes do retiro, chegaram a sonhar, os dois sonharam a mesma coisa. Que Jesus tinha voltado, tinha levado todos esses filhos, tinha levado os filhos e eles ficaram para trás. Eles ficaram com tanto medo que apareceram lá no retiro e nós tivemos assim a satisfação de conhecê-los. Não sei se foi eu, foi o meu colega, que nós oramos com eles quando eles entregaram a vida a Jesus. Então quem toma uma posição vai ter os frutos. Se nós não tomamos posição diante do mundo, diante dos colegas, diante com atitudes, nós não temos autoridade. Deus é que vai agir por nós quando nós tomamos essa posição. Por isso Jesus aqui tomou essa posição, decidiu-se deixar-se testar pelo diabo. E agora vamos ver os 4 testes que fizeram aqui. Mais uma coisa que eu quero dizer. O diabo não testa qualquer um. Ele só testa aqueles que eles são um perigo. Aqueles cristãos água morna, aqueles têm a vida mansa. De vez em quando a consciência acusa, né? Mas vão levando do seu jeito, né? E aí o diabo ajuda. O diabo ajuda, ele mostra caminho, mas ele não tenta desse jeito como ele tentou Jesus. Os água morna não. Porque os já são dele, já vão com ele, né? Mas os que realmente se decidem. Então, saiu lá nos anos 60, para os anos 70, saiu um livro, eu sei que esse livro foi muito, muito lido, de David Wilkerson, A Cruz e o Punhal.
David Wilkerson pregava para drogados. Os drogados eram livros. Você também leu, Sabine? Nós lemos esse livro, eu sei que estava na escola bíblica, foi muito falado sobre esse livro. E tinha lá uma coisa que acontecia, o David pregava em praça pública, pregava nos lugares onde estavam os drogados, ia com eles lá na justiça, onde eles tinham que se defender. Só que todo aquele que se convertia, logo era batizado no Espírito Santo. Eles saíam com tanta autoridade, ganhando outros para Jesus, não precisava nem passar por centro de recuperação. Porque a obra era completa. Aceitar Jesus e ser batizado no Espírito Santo e já sair com essa unção, e isso é um perigo para Satanás, para um crente que é cheio do Espírito Santo. Esse é perigo para Satanás, para a obra dele. Por isso ele quer de todo jeito atacar mais aqueles que estão cheios do Espírito, aqueles que foram batizados no Espírito, significa cheios do Espírito e não mais as coisas da carne. Esses são um perigo para ele. E eu conversei com um pastor na Alemanha que, na verdade, ele era engenheiro da Mercedes, mas ele atuava no Brasil como co-pastor. E então, aqui na Alemanha, nós atendíamos uma igreja em outro estado, Baden-Württemberg, e aí nós passamos a igreja para ele, porque ele já era pastor em São Paulo. Aí ele me conta que eles estiveram tentando libertar, foram levados pelo Espírito também, pelo Senhor, a um centro de magia negra, onde era muito forte. E aí eles sabiam, o Senhor nos mandou aqui, e começaram a evangelizar aqueles pais de santo lá. E aí Jesus fazia que a autoridade dele era tão forte que eles expulsavam os demônios. Aí expulsaram, libertaram um. Daqui a pouco foram lá e libertaram o outro. Expulsaram os demônios do outro também. Aceitou Jesus. Só que os demônios saíram desse e voltaram no outro. E assim foi esse ping-pong. E eles pediram, Senhor, o que nós fazemos agora para que pare essa dança de Satanás? Aí um deles teve uma visão, viu assim um poço com muita água. Nós temos que batizar eles. Aí quando foram de novo naquele pegaram e batizaram ele em nome do Senhor Jesus, e os pecados foram lavados, e o sinal do batismo fez com que os demônios não atacaram mais. Aí foram libertar o outro, eles viram, essencial, depois de crer, batizar. E logo, não esperar primeiro 3 anos até que a vida dele seja do molde como a igreja quer. Muitas igrejas fazem isso, né? Ele só batiza depois que ele está dentro dos preceitos da igreja. Não, batismo é início de caminhada. É morte para depois viver. Jesus é sepultado, batismo significa isso, e ele ressuscita. Ressuscita com nova, ele ressuscita com totalmente diferente. E assim também é quando nós somos batizados para novidade de vida. O velho morre, por isso tem que ser uma coisa consciente. O batismo tem que ser uma coisa consciente. Estar pronto realmente. E por isso incomodou ao diabo. Aí veio a primeira tentação. Então, qual foi a primeira tentação? Depois de 40 dias de jejum, Jesus teve fome. Então, ele oferece comida. Mas como ele oferece comida? Ele quer dar uma chance para Jesus mostrar que ele tem poder. O que ele diz para ele? Se tu és filho de Deus. Né? Perdão, agora em Hebreus. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Então ele põe em dúvida aqui, faz Jesus duvidar, você é filho de Deus? Ou você apenas é filho do homem? Você é filho de Deus mesmo? Está certo aquilo que foi falado para ti na hora do batismo? Este é meu filho amado, quem tem todo o meu prazer. E agora então, se é filho de Deus, prova isso para mim agora. Transforma essa pedra em pão. Mais tarde Jesus fez isso, né? Ele transformou peixes, transformou pão, multiplicou, né? Mas de pedra, pedra seria fácil lá em Israel, porque lá tem muita pedra. Para ele fazer pãozinho, pão grande. Mas não aconteceu nada disso. Então, aí, o que Jesus responde? Não só de pão
vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, eu estive olhando alguns comentários, o que podia significar o pão? Pão é um desejo carnal, seja agora fome, sede, e que a pessoa tem, ela quer se satisfazer esse desejo. O pão pode significar também uma ansiedade, um vício, né? Um vício que a pessoa tem. Eu vi pessoas que foram libertas da bebida, aí se viciaram no chimarrão e no cafezinho, quer dizer, só transformaram o vício. Outros foram libertados da bebida e se fixaram mais no cigarro. Então não foi uma libertação completa. Então pessoas ansiosas muitas vezes elas para não dizer outro nome, elas ganham muito peso, né? Ganham muito peso, porque come. Então eles não têm mais controle sobre seus instintos naturais. Então não é desse jeito que você vai te livrar, que você vai saciar a tua fome, comendo mais, fazendo mais, ou indo atrás dos teus vícios. Você precisa de palavras que vêm da boca de Deus. E aí, como acontece no jejum, de repente a pessoa não tem mais fome. Depois de um certo período de jejum, temos testemunhos, de repente o natural para, o espiritual fortalece essa pessoa. Então nós vivemos não dessas coisas, essas não satisfazem, porque quanto mais você faz, tanto mais você quer. Essas coisas que são da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a vaidade da vida. E quanto mais a pessoa faz, mais ela precisa fazer. É que nem tomar água do mar. Quanto mais toma, mais sede dá. Então isso não sacia, isso não deixa a vida plena e cheia. Mas toda palavra que procede da boca de Deus. Então, alimentemos-nos da palavra em primeiro lugar. Graças a Deus por aqueles que durante a quarentena se alimentaram da palavra, cresceram no conhecimento da palavra, usaram esse tempo de prisão física, principalmente os que são de pessoas de risco, né? Que usaram esse tempo para se aprofundar na palavra. Nós passávamos domingos começando às 6 horas já da manhã lá no Brasil, 5 semanas de quarentena. Então a gente começava de manhã pregando para vocês aí, mas depois do café a gente estava entrando em outras igrejas, outros irmãos que estavam transmitindo ao vivo, participávamos do culto lá, e ainda de outros colegas que nós conhecíamos. A gente se edificava na palavra dentro dessa situação. E às vezes vinha tanta mensagem assim encorajadora mesmo, né? O pessoal desenhava muito negro, muito escuro, muito triste, as consequências de tudo isso. O futuro, Jesus está voltando, já estamos entrando na era do sofrimento. Isso já são as dores de parto, da volta de Jesus. Então só se ouvia essas coisas de um lado. Aí pegava uma pregação e dizia, não, essa é a hora de recomeçar, essa é a hora de rever os valores, essa é a hora de rever teus sonhos, essa é a hora de chance mais uma vez para testemunhar o poder de Deus. Então, de onde a gente tinha essas informações? Ficar chorando só o que está acontecendo, estamos presos aqui, não podemos sair, temos ao redor nossos irmãos já idosos, não podemos nem ir lá visitá-los. Ficar chorando isso? Não. Vamos aproveitar esse tempo. Então, com isso, nós nos fortalecemos. Né? Então, sempre o inimigo tem que levar a pior. Quando ele quer apontar para a nossa fome, o que dentro? Você é cristão? Olha o que deu. Como é que está a tua conta bancária? Como é que está a tua... Olha, perdeu o emprego. Bem com essas coisas. A gente não vive dessas coisas. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Apesar que Elias, que era um servo do Senhor, não tinha mais nada, até o riacho secou. Aí Deus diz, vai lá, eu preparei uma viúva bem pobre, que não tem mais nada para te sustentar. Então não é a quantia física que faz. E lá Isaías abençoa, não que ele somente abençoa, mata a fome dele, mas mata a fome dessa mulher e o seu filho por mais 3 anos e meio e por mais 1 ano ainda, até que veio a ter a primeira colheita.
Então, não nos deixamos tentar para os prazeres, buscar satisfação nisso, porque nosso valor não está nessas coisas passageiras. Nosso valor não está nem no dinheiro, que isso também pode uma hora para outra acabar tudo, né? Então, nossos valores estão que nós temos na palavra. Na palavra. Isso que nos sustenta. Aí vem a segunda tentação. A segunda tentação fala sobre ter coisas e ter poder. Vamos ver aqui. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo e disse ao diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Quem é que deu autoridade ao diabo para ser dono desse mundo? Jesus também chama ele de príncipe desse mundo. Foi Adão. Você já pensou? A autoridade que Adão tinha. Deus deu autoridade para Adão sobre tudo que ele criou. Sobre tudo. Ele praticamente era o representante de Deus aqui na terra, o Adão. E passou tudo para o diabo. Ele não passou no teste. Agora o diabo se faz de grande e diz, olha, vou te dar tudo isso. Se tu te prostrares e me adorares. Esse é o preço. E quantas pessoas trocam seus valores que eles poderiam ter, como no caso de Jesus. Com outras palavras, o diabo quer dizer, Jesus, está desenhado um caminho muito difícil para você. Você pode abreviar esse caminho. Pega o caminho mais fácil. Para quê? Ir até a cruz, esse sofrimento todo, eu te dou agora já. Se já errei agora, vai esperar mais 3 anos e meio ainda. 3 anos? Você não quer agora já? Olha que coisa, que vantagem. Você tem uma vida mais fácil. Quantas vezes queremos desviar o caminho que Deus permite para que nós sejamos disciplinados, nosso caráter seja trabalhado, nossa vida seja moldada a exemplo de Jesus, e nós trocamos como Esaú toda essa bênção que nos espera por um prato de sopa. Porque aquilo na hora deu apetite, naquela hora estava assim, fazendo bem, né? Então, a gente quer, o diabo queria dar para ele poder e autoridade. Tem pessoas que estão sempre à caça de poder e autoridade, mas nunca alcançam. Quando é da carne, aí começa a oprimir os outros, quer ser mais que os outros. Então, quer bancar, como a gente diz assim, o gostosão, né? E aí, hoje de manhã ainda, nós vimos uma palavra que um professor meu falou uma vez, quão pequeno é aquele homem que só é grande quando tem que estar em pé em cima das costas do outro. Quando ele acha alguém que tem falha, precisa sentar em cima dele para ele se parecer grande. Ele é tão pequeno que não consegue ser grande sem os erros do outro, sem se comparar com o outro. Então essa é a nossa mente humana. Buscar poder, buscar domínio, buscar autoridade. A pessoa de autoridade, ela se faz na convivência. Quando nós fizemos curso discipulado no Brasil, isso foi há alguns anos, com irmãos de várias igrejas, então uma das coisas, quando nós escolhíamos alguém na comunidade para ser discipulado, era uma tipo de seleção que tinha que fazer, primeiro dar chance para todos, e aí, por exemplo, numa cidade nós começamos com 35, depois finalizamos com 6, e a gente tivemos que pegar 2 de outra cidade para dar um número 8. Por quê? Porque eles não estavam preparados para passar por um ano desse treinamento. E uma das coisas era a pergunta, ele tem seguidores? É uma pessoa que está solito, que é solista, que só ele aparece, ou tem pessoas que andam com ele? Pessoas que veem a vida dele e pessoas que querem ser como ele. Se você tem alguém, dizíamos os pastores, e isso tudo igrejas a mais de 100 membros, né? Se você tem dessas pessoas na igreja, então investe.
Se essa pessoa tem seguidores, ela vai ser um bom líder, porque ela não se fez líder, ninguém votou como líder. Ela se tornou líder pelo seu viver, no modo natural. Então, Jesus se tornou líder assim, e não como o diabo queria, agora estou eu aqui, e agora todo mundo vai me obedecer. Jesus se fez líder através de se doar, através de se entregar. Então ele procurou o caminho mais difícil. Então todas as situações, seja no casamento, seja em qualquer situação da nossa vida, vamos sempre nos deixar moldar no sentido de não fazer a nossa vontade, não achar o caminho, não achar o atalho, mas andar nos caminhos e os sonhos que Deus tem preparado. Esaú jogou fora toda a sua bênção, eu Jacó sabia, né? O que vem, o que está esperando aí. E ele se cuidou, né? E aproveitou também a oportunidade, naturalmente não foi muito certo, mas o Esaú não teria caráter para conduzir o povo como o Jacó. Apesar que ele tinha tanta coisa errada ainda, mas ele soube honrar a bênção. Então vamos saber honrar a nossa bênção. Jesus soube honrar o final, ele olhou para o final, e a coroação foi então a ressurreição. A coroação foi ir ao céu, estar sentado direito de Deus, e aí ter legalmente o trono, de maneira legal, e não de uma maneira astuciosa, como Satanás queria passar para ele. E ainda, quando as pessoas então não querem, elas estão buscando o hedonismo. A palavra hedonismo significa eu só faço o que me dá prazer. O que me faz sofrer, o que para mim é uma disciplina, ou um aprendizado mesmo, ou a coisa árdua, onde eu tenho que dar a própria vida, isso eu não faço. E deu no que deu, mais tarde esse povo de Esaú se tornou inimigo do povo de Israel. Então, significa uma adoração ao eu. Aqui era adoração a Satanás, se tu me adorares. E às vezes nós adoramos a nossa carne de tal modo que não pode sofrer, né? Às vezes nossa carne precisa ser mortificada para que o Senhor, só que daí para ser glorificado. E a terceira foi Jesus, ele foi colocado agora mais um outro teste, e nós lemos isso também em Lucas capítulo 4. Agora o teste era de fazer um show. Versículo 10. Ou melhor, versículo 9. Então, o levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo. Está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropecem em alguma pedra. E Jesus respondeu: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás também conhece alguns versículos da Bíblia, né? E ele torce isso como torceu para Eva também a palavra de Deus, né? Ele não traz toda a palavra de Deus, ele traz assim distorcido, e a pessoa que não está bem firme, ela cai, ela se deixa levar. Então vemos isso hoje também, pessoas querendo fazer obras miraculosas e para serem aplaudidas elas mesmas, né? E a Satanás até deixa acontecer. Eu li um livro onde os satanistas, eles enviavam pessoas para dentro das igrejas para fazer milagres. Primeiro, essas pessoas que eles mandavam, eles chegavam lá como pessoas que passavam profecias, e o pessoal começava a acreditar neles. Aí eles deixavam alguém doente, faziam alguém doente, e depois eles curavam. E assim eles se infiltravam para destruir a igreja depois. Isso Satanás faz hoje, com esses shows que aparecem, nem todos esses shows são do Senhor, né? Eles são pessoas, as pessoas talvez nem sabem que são servos de Satanás, se eles não estão com a vida no altar, se eles não dependem da direção do Espírito Santo, se eles não estão consagrados, se eles estão lá com segundas intenções, fazendo alguma coisa para receber o aplauso das pessoas, né? Então, Satanás usa isso e não é o Senhor. Então a gente está tentando o Senhor Deus. Uma vez um querido irmão nos falou que faleceu alguém na igreja dele.
E como a Bíblia fala que as pessoas são enviadas, os discípulos são enviados também para ressuscitar mortos, ele se apegou nessa palavra. E ele disse para vários irmãos, vamos preparar bem o ambiente, no dia do velório, nós vamos ressuscitar esse irmão. Uma que ele não tem 70, 80 anos, e está escrito, ressuscitar mortos. E parece que essa informação vazou, parece que a imprensa também veio para ver o grande milagre. E lá estavam os irmãos diante do esquife e nada aconteceu. Depois tiveram que colher os troféus da imprensa, né? Houve uma gozação em cima daquela igreja, em cima daquele público, daqueles irmãos. Mas nós sabemos de outros casos também. O pessoal Wittelsdorf era o nome dele, ele chegava também no velório, ordenava que o morto levantasse. E o crente levantava. O defunto, né? O falecido voltava à vida. Aconteceu isso 13 vezes na vida dele. E um dia um pastor estava presente e viu isso. E aquele pastor disse, mas que coisa! Eu também quero ser dom, ou quero ser usado assim por Deus. E aquele pastor também era consagrado. E aquele pastor, uma vez por mês, ele subia uma montanha para dar dirigir um estudo bíblico numa casa onde tinha uma pessoa paralítica. Essa pessoa tinha que ser carregada sempre para baixo na escada. Não tinha rua, tinha que ser carregada pela escada. E quando ele chegou lá, um dia de novo, a menina tinha falecido. E ele sentiu do Espírito que o Senhor queria ressuscitar essa menina, 12 anos, como a filha de Jairo, e curar ela. E ele ordenou, em nome de Jesus, sem fazer alguma propaganda antes, que hoje vai ser um grande milagre. E a menina voltou. E a menina estava curada, não precisava mais carregar ela para baixo, naquela escada, quando tinha que sair. Então, quando é do Senhor, ainda hoje esses milagres acontecem. Mas por isso nós necessitamos estar cheios do Espírito, para termos nessas ocasiões uma palavra de Deus, para termos nessa ocasião uma palavra de sabedoria, como agir, uma palavra de conhecimento. É isso que tem que acontecer agora. E como nós estudamos o nosso curso de quarta-feira, também na teologia, esse curso de teologia também falava nisso, que nesse ponto precisamos do dom da fé. Que não é uma coisa que anda conosco, mas nessa hora, como esses dois pastores que eu citei, aquele dos 13 ressuscitados, e o outro, nessa hora o dom da fé agiu, porque ele tinha do Senhor uma palavra de conhecimento, e o milagre acontecia. Mas o Satanás queria que ele se tornasse um grande herói, né? E não precisava passar por aquilo, pela cruz, e ainda cita a palavra de Deus. Então, muito cuidado, vamos sempre analisar quando as coisas estão sendo oferecidas muito fácil. A palavra de Deus é usada, e eu uso muito o Salmo 91, e quantas pessoas então ficam declarando o Salmo 91, mas sem que a vida deles está no altar mesmo, está diante do Senhor, está na obediência, está liberta, para então ter essas bênçãos. Ou eles citam, nós citamos, né? Deuteronômio 28, onde nós também nos apropriamos da palavra de Deus, daquelas bênçãos todas, sem contudo observar, se andares nos meus caminhos, se cumprires os meus mandamentos, se fizeres, então essas bênçãos vos alcançarão, se não impedir. Então, sempre de novo aprendemos aqui que nós não temos que nos deixar tentar para o caminho mais fácil, para os desejos da carne. A velha natureza precisa morrer para que o novo possa vir. E então, finalizando, diz que os anjos vieram, e isso diz em Mateus, que os anjos vieram e o serviram. Queremos ter a companhia dos anjos? Queremos Salmo 91 na nossa vida? Está aí para nós. As bênçãos, a vida plena que Deus trouxe, está aí. Os anjos estão esperando para entregar, para nós tomarmos posse.
Mas primeiro temos que passar pelo teste. Só que o teste de Jesus foi nesse momento, e Mateus diz que o Satanás foi embora, mas no versículo 13 diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Ele voltou de novo. Ele voltou de novo bem quando Jesus estava se preparando, depois já tinha tomado a Santa Ceia com os discípulos, estava se preparando para ir ao Calvário. Estava lá lutando em oração. Satanás parece: não, se és filho de Deus, o que tu está nessa? Jesus, depois mais uma vez lá na cruz: se és filho de Deus, desce da cruz. Desce, faça um milagre agora. Tu que salvaste a outros. E Jesus não entrou na dele. Nós agradecemos ao Senhor, a Ti, que Tu foste o exemplo, Jesus, de nos mostrar que é possível em cada tentação ter a vitória. E nós vimos que Tu 3 vezes usaste o termo está escrito. Senhor, como Paulo mais tarde escreveu, Tu usaste a espada do Espírito para lutar. Não só para te defender, mas para derrotar o inimigo. A palavra de Deus Tu usaste, Senhor. Dá que, Senhor, que a Tua palavra também em nossa boca possa ser uma espada afiada, que venha separar a alma, juntas e medulas, e as coisas que são do Espírito quando nós a pronunciamos. Dá, Senhor, que estejamos tão lavados com Teu sangue, estejamos tão cheios do Teu Espírito, passado nos testes, para que quando pronunciarmos uma palavra de Deus, as coisas acontecem como está escrito. Eu creio, Senhor, que é desse jeito que Tu queres a Tua igreja no final dos tempos. É desse jeito que Tu queres se manifestar também ao nosso redor e na situação em que vivemos. E também quando diz a palavra que a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Senhor, queremos estar prontos para agir. Ter uma palavra de conhecimento da situação. O que Tu queres fazer nessa situação. Senhor, nós nos colocamos totalmente debaixo da Tua mão poderosa, para que em tempo oportuno Tu nos honres. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que não é só de pão que vive o homem, só dessas coisas que fazem a nossa vida, mas a Tua palavra nós vivemos. E assim seja a nossa vida. Peço por todos nós que aí estamos, peço para os irmãos que vão assistir o vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu quero aqui também agradecer os irmãos que têm carregado financeiramente a igreja, irmãos que talvez estão no Face também, filme, que não são da nossa igreja, mas têm dado a sua oferta. E como Paulo disse aos Coríntios, que eles deviam guardar toda segunda-feira a oferta, já que não tinha culto, né? Para então juntar tudo num dia só. E assim também eu creio que os irmãos que não puderam depositar, juntaram talvez com o fim. E quem está assistindo os vídeos também vai achar nosso endereço, se quiser dar uma oferta de gratidão pelas mensagens que recebe da nossa parte. E também no YouTube nós já colocamos mais claramente. Então, quero abençoar agora de antemão todos e também as ofertas de hoje. Em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados todos aqueles que foram fiéis durante a época que não tinha culto, em que deram os seus dízimos para que as despesas da igreja pudessem ser pagas. E também, Senhor, aqueles que juntaram dinheiro para ofertar em um momento oportuno, como disse Paulo aos Coríntios, seja então feito também com uma sementeira para a Tua obra. E todos aqueles que oraram por nós, enquanto não pudermos nos reunir, Senhor, oraram uns pelos outros, esteja, Senhor, abençoando e dando, Senhor, a Tua graça para cada novo desafio. E nós chamamos também a proteção do Teu sangue sobre cada membro da nossa igreja, sobre cada família representada também no vídeo, quem nos ouve no vídeo, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos abençoados, sejam todos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém.